Olá, tudo bom? Essa é a nossa aula sobre economia solidária. Vamos entender um pouquinho do que se trata essa ideia de uma economia solidária, como que funciona, e também, né, sempre trazendo essa relação com as iniciativas e a realidade que vocês estão vivendo aí com os projetos. Vamos lá, então. Então, o que é essa história de economia solidária? Economia solidária é um jeito diferente de pensar, né, a produção. Então, como que a gente produz o que a gente está fazendo, como que a gente vende, compra e troca as coisas, né, para o nosso dia a dia. Enfim, as coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir o meio ambiente. Sempre pensando em cooperar, fortalecendo os grupos, tá? E ao mesmo tempo que cada um também está pensando em si, também está pensando no todo, está pensando em todas as pessoas que estão envolvidas, né? Em toda a rede, digamos assim. E aí, além dessa visão que é mais econômica, no sentido de gerar trabalho, de gerar renda, tá? As iniciativas de economia solidária, elas buscam também a construção de um ambiente socialmente mais justo e sustentável. Então, para cada etapa desse processo, das iniciativas, dos projetos, cada processo, cada relação que é construída, os cuidados e a atenção ficam bem voltados assim, para garantir que tudo que aconteça esteja dentro dos princípios da economia solidária. E aí, que princípios são esses? Então, temos o princípio da autogestão, então o próprio grupo ali daquela iniciativa, daquele projeto, faz a própria gestão do projeto. Democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário. Então, vamos lá, né? Essa ideia de como a gente pensa as nossas relações, no que a gente está produzindo, no que a gente está fazendo, o que a gente está vendendo, o que a gente está comprando, como que a gente cuida dessas relações, né? Dentro dessa ideia de economia solidária, esses são os princípios que orientam, né? Esses são os princípios que nos ajudam a entender o que a gente tem que valorizar, o que a gente tem que, né, priorizar, e como que a gente pode, o que a gente tem que pensar quando a gente for desenhar as nossas organizações, né, os nossos projetos, as nossas iniciativas, o que a gente tem que levar em conta para ir fazendo os nossos planejamentos estratégicos e ir desenhando, modelando como que as nossas iniciativas vão existir aí no mundo, né? E aí, acho que uma coisa que ajuda a gente a entender um pouquinho é que quando a gente olha para essa ideia da economia solidária, a gente fica mais fácil entender também um pouquinho essa questão dos princípios quando a gente olha para isso dentro dessas três dimensões. Então, quando a gente olha para a economia solidária pensando nesse viés mais de economia, né, então uma dimensão econômica, quando a gente olha para a economia solidária pensando numa dimensão cultural, e quando a gente olha também para a economia solidária dentro de uma dimensão mais política. É bem interessante a gente poder olhar, né, para cada uma dessas dimensões, para ir entendendo que não se trata só do que eu estou vendendo, né, ou do valor que eu estou cobrando, quanto eu estou ganhando, né, a gente consegue, a ideia da economia solidária é englobar diversas características que são importantes, né, do nosso dia a dia, dos nossos trabalhos. Então, na dimensão econômica, quando a gente olha pela dimensão econômica, a gente entende que esse lado, né, de como a gente produz as coisas, né, de como a gente vende as coisas, né, de como que as coisas são pensadas, né, para essa relação comercial. Então, isso entra nessa questão, né, mas aí não existe uma relação patrão e empregados nessa história, né, todo mundo que está ali integrando essa iniciativa, essa associação, essa cooperativa, esse coletivo, esse grupo de pessoas, são, ao mesmo tempo, trabalhadores e donos dessa ideia, donos desse projeto, donos desse negócio, tá?
Quando a gente pensa na dimensão cultural, a gente entende como o jeito que se leva a vida, né? Então tem a ver um pouquinho com o que compõe essa cultura, esse jeito de como a gente escolhe existir no mundo, né? Existir na vida e executar as nossas coisas. E aí tem uma relação bem interessante com a forma como a gente consome, né? A gente está falando aqui de economia solidária, então tem a ver com o jeito como a gente consome, o que a gente compra, de quem a gente compra. E aí, dentro desse conceito de economia solidária, a gente prioriza sempre, né, que possível, consumir coisas mais locais, de produtores locais, pequenos produtores, coisas que são mais saudáveis, né, e com o mínimo de impacto possível ao meio ambiente. Então, aqui também entra aquela ideia da gente sair, isso tem a ver com cultura, né, da gente sair daquele modelo que é pura competição entre as pessoas, então eu tenho que ganhar, eu tenho que tirar de lá, né, eu que tenho que me beneficiar, para uma ideia e um modelo mais de cooperação. Então, cooperação entre as pessoas, cooperação entre as iniciativas, né, entre, enfim, toda a rede que está estabelecida ali. Então, isso entra também dentro dessa dimensão cultural. Já na dimensão política, dá para entender como um movimento social, né? Então, onde a gente busca sair de um modelo assim, mais de grandes empresas, grandes corporações, acionistas, para um modelo mais que desenvolva, de fato, as pessoas, e que seja construído pelas próprias pessoas. Então, acho que essa é uma diferença muito grande, né, do que a gente está estimulando em termos de organizações também, né, de como a gente existe e se relaciona na sociedade. Aí eu trouxe aqui agora alguns exemplos, para dar um pouquinho, assim, uma ideia, né, do que, mas o que se encaixa, né? Será que a minha iniciativa é uma iniciativa de economia solidária? Será que a minha iniciativa tem potencial para ser considerada como uma iniciativa ou um negócio, né? Uma empresa, enfim, dentro desses conceitos de economia solidária? Aí, já trouxe antes lá já os princípios, mas aqui alguns exemplos do que normalmente se encaixa nisso. Então, assim, coletivos culturais, coletivos de produção também, cooperativas e associações comunitárias em geral, tá? Cooperativas de coleta e reciclagem, cooperativas e bancos comunitários, cooperativas de agricultura familiar, cooperativas também de prestação de serviço. Então, que é um apanhado geral, eu acho que tem algumas particularidades, né, eu acho que tem mais coisas que entram aqui, mas só para ter uma ideia que esse perfil de grupos de pessoas organizadas, né, em cooperativas, associações, enfim, coletivos, eles já por essência têm um perfil muito dentro da economia solidária, né? Então, em geral, todos esses grupos que estejam dentro desses modelos mais associativos, os coletivos, as cooperativas, podem estar dentro dessa ideia e serem considerados dentro da economia solidária. É claro que não é apenas um fator, né? Então, não é assim, fui lá, registrei lá uma cooperativa, lá uma associação, e aí já é uma economia solidária, né? A gente precisa considerar que existem muitos fatores, né, vários princípios e várias coisas que podem determinar, de fato, se esse projeto, se essa iniciativa, se essa empresa, né, se esse negócio está dentro do modelo de economia solidária. Então, é importante, né, que todos esses formatos de grupos cuidem, né, dos princípios para que realmente possam estar, né, e serem considerados em tudo isso. Agora aqui resolvi trazer alguns pontos aqui que eu acho que são interessantes, assim, também para a gente ir olhando, né, para essa história, já que a gente está falando de um jeito diferente da nossa iniciativa surgir, né? A gente está pensando aqui, né, em várias coisas que dizem e que estão relacionadas com a forma como a gente existe no mundo, né? A gente está falando aqui de autogestão, a gente está falando de democracia, de solidariedade, de cooperação, de respeito à natureza, de comércio justo, né, de consumo solidário, né, da gente poder escolher melhor com quem a gente está trocando, com quem a gente está se relacionando, né, de comprar local, de potencializar. Acho que isso é uma coisa muito legal, uma característica muito legal da economia solidária, que
nos territórios, enquanto ela vai funcionando, né, enquanto tem grupos ali que estão funcionando dentro dessa ideia, esses grupos estão fortalecendo muito o próprio território, as pessoas que estão ali, os atores que estão ali, as iniciativas que estão ali, porque ela vai estimulando a própria produção e o consumo dentro do próprio território, né, ao invés de todos, né, ao invés do pessoal trabalhar, né, conseguir o seu dinheiro e aí comprar e consumir tudo de fora do território, a ideia da economia solidária é estimular que o consumo aconteça dentro do próprio território. Então, assim, todos os recursos, toda a quantidade de dinheiro que se consegue, né, que as pessoas conseguem no seu dia a dia de trabalho, a tendência é que esses recursos acabem sendo distribuídos, né, na forma de consumo dentro do próprio território. Tem um pouco a ver também com essa questão dos bancos comunitários, das moedas locais, né, que a ideia justamente é estimular, né, que as pessoas troquem, né, esses recursos dentro do próprio território. Então, assim, pensando em tudo isso, né, que vantagens existem a gente pensar em iniciativas que tenham essas características, né? Então, o modelo de organização, né, ele é mais aberto e democrático, então tem mais espaço para as pessoas opinarem, as pessoas fazem parte dessas organizações, né, então elas não estão lá a serviço só de um trabalho para outras pessoas tirarem vantagem e se beneficiarem, né, então é isso, não existe essa relação patrão e empregado, a preservação também de valores culturais, de solidariedade, de cooperação, de direitos humanos e democracia, a inclusão social, incentivo ao comércio e consumo locais, como eu comentei antes, e também essa ideia, né, de que preza pela sustentabilidade, né, então incentivando esse consumo de produtos mais saudáveis, né, que não sejam tão prejudiciais, tanto, né, enfim, para a gente, quanto também para o meio ambiente. Então, é claro, um caminho para se chegar nesse modelo, enfim, existem alguns caminhos, existem umas práticas, né, e estudos que precisam ser feitos, mas acho que o que eu quis trazer aqui é essa ideia de que a gente, além de pensar uma coisa que seja uma iniciativa, um projeto que seja legal para as pessoas que estão ali, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, né, digamos um projeto que está mais, sei lá, mais ligado à questão cultural, né? Então, sei lá, a gente vai levar música, ou a gente vai levar dança, ou a gente vai levar cinema, por exemplo, para as pessoas, né? E dar acesso a isso, e participação, envolvimento, e possibilidade também das pessoas estarem criando e se expressando dessa forma. Isso tem um super impacto, mas quando a gente pensa, por exemplo, numa iniciativa que quer trabalhar com cultura, a gente pode olhar em todas essas outras dimensões também, né? A gente pode pensar em tudo isso, da forma como a gente se relaciona com os nossos fornecedores, de quem que a gente está contratando a mão de obra. Então, a ideia dessa aula hoje era trazer essa percepção, né, de que a gente pode, em várias dimensões, ir aprimorando e melhorando os nossos projetos para estar bem alinhado com todas essas ideias aí da economia solidária. Bom, aí eu pensei num seguinte também aqui, quero trazer aqui para vocês uma sugestão, talvez, de um exercício que vocês possam fazer aí nos grupos de vocês, nos projetos de vocês, e para começar a esquentar, sabe, essa ideia e começar... Eu sei que tem muitos grupos que já estão ligados a isso, que já estão mais conectados, mas de qualquer forma, a gente sempre tem algo que pode melhorar, sempre tem algo que pode aprender, sempre tem algo que dá para aprimorar, né? Então, deixo aqui como sugestão que vocês possam conversar sobre quais são os pontos, né, no projeto de vocês que podem ser melhorados de acordo com esses conceitos de economia solidária. Pô, vamos lá, né? Vamos pensar toda a estrutura do nosso projeto, da nossa iniciativa, né? Desde a parte mais de produção, a parte de comunicação, né, os eventos, parte mais de administrativa e tudo mais. O que tem aqui nesse meio, né, que a gente, de repente, ainda não conseguiu cuidar como a gente gostaria e que a gente pode cuidar, né, levando em consideração todos aqueles pontos, né, vou retomar aqui, todos aqueles pontos sobre autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo, consumo solidário.
né? Como que a gente pode ir cuidando cada vez mais? Então, vamos pensar um pouquinho, dá para anotar, não precisa ter resposta ainda de como é que faz, mas quais são esses pontos que vocês acham que dá para melhorar, mesmo que ainda não tenha uma resposta, né? E aí, que soluções e ideias vocês têm para, de repente, ir construindo esse modelo mais solidário para o projeto de vocês? Então, assim, ó, pega, faz essa lista de coisas, olha, quero melhorar minha relação com os fornecedores, quero cuidar um pouco mais da relação, enfim, entre o grupo aqui interno, e aí depois de fazer essas anotações, pensar, olha, que ideias surgem aqui. Então, esses pontos, né, do que pode ser melhorado e essas algumas ideias já vindo, isso pode ser o ponto inicial para a iniciativa de vocês começar, né, caminhar cada vez mais para essa ideia, né, e se estruturar cada vez mais para estar super, enfim, coerente com o que eu sei que, né, que vocês acreditam, que vocês desejam. Então, deixo essa sugestão de exercício para vocês, tá? E aí, acho que quero, assim, para a gente finalizar, né, a gente trouxe muito essa ideia da economia solidária por acreditar que ela contribui e ela constrói o mundo que a gente está sonhando e ela carrega muito também, muitas características, muitos sinais, né, acho que de tudo que a gente também vai interagindo com vocês, das coisas que a gente percebe que vocês querem colocar no mundo, das ideias das iniciativas, do porquê que vocês colocam as iniciativas para funcionar, né? Então, a gente pensar a forma como a gente produz, como a gente consome, de quem a gente compra, como a gente compra, né? O impacto que isso tem né, na nossa vida, na vida de quem está produzindo, na vida de quem está envolvido, no impacto no meio ambiente, tudo isso é bem importante para que a gente possa ir construindo um jeito e um modelo de se relacionar, de fazer, de fato, a economia muito mais ligado com conceitos aí e ideias para promover um mundo melhor, né, para que todo mundo possa estar incluído nisso e possa estar bem nessa existência aí na sociedade. Então, pessoal, um abraço para vocês e nos vemos aí na nossa próxima aula.